Olá pessoal! O vídeo de hoje é para falar sobre vaidades de posses. Que coisa tremenda, né? Estando eu aí recebendo várias novidades, eu acabei me vendo em uma determinada situação que eu falei assim, não, pera, eu estou que nem agora Salomão. Salomão teve tudo o que ele desejou, ele conquistou tudo aquilo que ele desejava, ele pediu para Deus e Deus concedeu a ele. E isso está acontecendo comigo. Então, o vídeo de hoje vai ser sobre isso, falando sobre a vaidade de posses. Vaidade de posses no sentido de poder ter aquilo que você tanto almeja, tanto deseja. É interessante você ter essa reflexão para si mesmo. Pegue um tempo, tire um tempo para que você pense nas coisas que você já conquistou, que você tem conquistado, que você vai conquistar. Por que você quer aquilo? Dê objetivos, dê metas para que elas possam ser alcançadas e você vai ver que Deus tem coisas maiores para você. Só que no meio de tudo isso, você recebe algo da parte de Deus, e aí às vezes muitos acabam se distanciando da presença de Deus. E Salomão, quando ele teve o dom da sabedoria, que ele recebeu de Deus isso, entrou no desejo do coração dele também a idolatria. E esse foi um dos erros de Salomão, ter se entregado às vontades, os desejos da carne, ter coabitado com várias mulheres. Ele era rei, sim, mas só que não é por causa dos reinos e das alianças, não. As alianças para ele trouxe a idolatria e ele acabou se corrompendo aí. Então é algo muito sério. Muitas das vezes a gente pede algo para Deus muito e Deus concede, só que você tem que usar de sabedoria também quando Deus te concede algo, e pode ter certeza que se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Agora fiquem com esta palavra, amém? Vaidade de posses ou vaidades de possessões. Eclesiastes capítulo 2 diz assim: Disse eu no meu coração, ora vem, eu te provarei com alegria. Porquanto goza o prazer, mas eis que também isso era vaidade. Ao risco disse, está doido? E da alegria, de que serve esta? Busquei no meu coração estimular com vinho a carne, regendo, porém, o meu coração com sabedoria, e entregar-me à loucura, até que o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu, durante o número dos 2 dias de sua vida. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins, e plantei nelas árvores de toda a espécie de fruto. Fiz para mim tanques de água, para regar com eles os bosques em que reverdeciam as árvores. Adquiri servos e servas e tive filhos nascidos em casa. Também tive grandes possessões de gados e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros dos reis e das províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, e de instrumentos de música e de toda a espécie.
e fui engrandecido e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Preservou também comigo a minha sabedoria, e tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem previ no meu coração, nem privei do meu coração de alegria alguma. Mas o meu coração se alegrou porquanto o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E falei e olhei para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu trabalhando tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Então passei a contemplar a sabedoria e a loucura e a estultícia, pois que fará o homem que seguir ao rei, mesmo que os outros já fizeram? Então vi eu que a sabedoria é mais excelente do que a estultícia, quando a luz é mais excelente do que as trevas. Neste caso, o que seria estultícia? Estultícia é a loucura. Então, aqui Salomão vê, né, que a sabedoria de Deus para com ele, né, que Deus deu graça para que ele fosse o homem mais sábio, era melhor do que ele ser louco. Aí aqui a gente olha e analisa para analisar a palavra de Deus e o que Salomão queria dizer com isso. Então, vamos lá, né? Salomão, como todos já devem saber aí, Salomão ele foi um homem sábio, com grande sabedoria e também o homem mais rico. A palavra de Deus vai dizer que quando Deus faz a promessa de que Salomão seria o homem sábio e um homem rico, ele já deu a sentença de que não haveria e nem houve nem haveria um homem tão sábio e tão rico quanto Salomão. Salomão, a sua sabedoria veio diretamente dos céus e ele deu a sua primeira sentença, que foi lá com as duas mulheres que tinham um filho recém-nascido e um filho de uma das mulheres havia morrido, então as mulheres ficaram brigando para ver de quem era o filho vivo. E então, chegando até a presença do rei Salomão, Salomão dá a sentença de cortar a criança ao meio e dá uma parte a uma mulher e a outra parte para a outra. Só que aí a mãe verdadeira gritou e falou assim: não, Senhor, dê para essa mulher. É melhor que o menino viva do que ele morto. De que proveito teria eu se o menino estivesse morto? E então, Salomão, com a sabedoria que Deus tinha dado agora para ele entrega a criança para a mulher que falou que era para ter a criança viva e não morta. Amém? E agora aqui, chegando analisando, né, a história deste homem, ele é como diz aqui no verso que eu acabei de ler, no capítulo que eu acabei de ler, em Eclesiastes capítulo 2, do versículo... Eu li do 1 ao 13, né? Salomão, vocês vão ver que ele não impediu que na vida dele houvessem alegria, mas só que uma coisa Salomão fez que o seu coração não se agradou, ou melhor dizendo, que Deus não se agradou dele, logo o seu coração estava
contristado. Por quê? Salomão, ele era rei sobre Israel. E todos os reis da época tinham que fazer aliança com os outros reinos, e isso era casar-se com uma mulher que fosse de outra província. Beleza, só que Salomão, ele sabia, né, que era uma coisa que vinha lá atrás da lei mosaica, que quem era, no caso de Salomão, se o pai veio da linhagem de Judá, Salomão também, logo consequentemente, era da linhagem de Judá. Então, ele não podia casar com outra mulher que não fosse do território ali da nação dele. Só que, lembrando de que Israel, né, tinha a sua capital já, que era Jerusalém, e a nação de Israel, ela era muito forte e tinha 12 tipos de nacionalidades, que era de Judá, de Israel não, de Benjamim, de Isacar, de Levi, de Zebulon e assim por diante. Todos os 12 filhos de Israel, ou melhor dizendo, Jacó. Só que entre os filhos de Jacó, no momento em que foi dar os nomes para cada um das nações, em vez de colocar o filho de José, colocou os filhos de José. Então entrou, lembrei, um se chamava Manassés e o outro Efraim. Então, no lugar de José, entrou a nação de Efraim e a nação de Manassés. Então, vocês vão ver, né, que dava para Salomão se casar com uma mulher que fosse mesmo lá de Israel, dentro da sua nacionalidade. Porque Israel era dividido os seus povos, como se fosse os Estados Unidos, sabe? Vamos dar um exemplo aqui dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm cada um o seu estado e juntos eles formam uma única nação. Assim é Israel. Israel tem 12 tribos, nacionalidades diferentes, só que juntando todos são parte de um único pai, que é Israel. Por isso o nome é Israel. Amém?